Olá, eu sou um filho amado de Deus em recuperação das minhas feridas emocionais. Meu nome é Wellington. Vamos cantar ao Senhor e declarar que Ele é todo-poderoso, grande, fiel, justo e verdadeiro, maior que tudo e maior que todos. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou. Não há outro Deus igual a ti. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou. Não há outro Deus igual a ti. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou. Não há outro Deus igual a ti. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Ele é maior, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar?
estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Da salvação é o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. O meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim. O meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, de uma compulsão alimentar e da procrastinação. Meu nome é Fernando.
Muito bom estar novamente com você aqui hoje para falar sobre uma das lições do Celebrando a Restauração. Hoje, nesta palestra, a gente vai falar sobre a disposição e a gente está entrando no passo 6. Quando eu falo que a gente está entrando no passo 6, por que eu falo isso? Porque o programa do Celebrando ele é baseado em 12 passos. 12 passos que começam com a questão, né? O primeiro passo que eu preciso entregar as minhas dificuldades para Deus, eu preciso aceitar que eu tenho um problema, que é a questão de sair da negação, e vai caminhando até o passo 6. Eu gostaria de ler agora os passos para você. Passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. A lição de disposição está então no passo 6, que diz assim: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Daí Tiago 4,10 diz o seguinte: e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará você. Então hoje nós estamos entrando no passo 6, que é o passo que a gente nos dispõe a deixar nas mãos de Deus para Ele mudar aquilo que Ele precisa mudar. Os nossos defeitos de caráter. Abrir mão dos nossos defeitos de caráter é fruto de uma decisão. Eu preciso querer fazer isso. A mudança, quem vai fazer é Deus, mas eu preciso estar disposto a deixar isso nas mãos dEle e a deixar com que Ele faça essa mudança. Olha o que diz Salmo 119, do versículo 33 até o versículo 35. Ó Eterno, ensina-me lições de vida, para que eu possa permanecer no curso. Dá-me percepção, para que possa fazer o que mandar. Que minha vida inteira seja uma longa e obediente resposta. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos. Gosto de viajar nesta rodovia. Dá-me disposição para tuas palavras de sabedoria. Você percebe claramente como o salmista aqui, ele vai pedindo para Deus para que mude a atitude dele diante da vida. Vai pedindo para Deus para que mude a percepção que ele tem diante da vida e dos problemas dele. E ele termina, dizendo: dá-me disposição para as tuas palavras de sabedoria. É disposição. Quer dizer, a gente olha e fala o seguinte: Deus, eu quero querer. Me coloca neste sentido, eu quero mudar, eu coloco diante de Ti os defeitos de caráter que eu levantei ali no meu processo todo do inventário e eu chego aqui pedindo isso para você. Não podemos desejar nada menos para nossas vidas do que o padrão que Deus estabeleceu para nós. Mesmo que isso nos pareça impossível, nossa atitude deve ser o desejo de mudar. O que acontece? Deus tem para cada um de nós uma vida sensacional, que é a vida de Jesus Cristo.
Só que eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que isso é possível. E eu preciso acreditar que este padrão que Deus quer para mim é o padrão realmente que eu vou ter, que eu posso ter dentro da minha vida, se eu deixar Deus atuar isso dentro da minha vida. Então, assim, o que eu estou dizendo que é possível eu fazer isso, mas eu preciso ter essa atitude e esse desejo de mudança e desejo de mudar, tá bom? Então, o que a gente está dizendo? É para você dizer, olha, eu não consigo ainda abrir mão disso. Eu não consigo ainda abrir mão da minha procrastinação, dos meus impulsos, dos meus desejos sexuais. Eu não consigo ainda abrir mão da minha vontade muito grande de descontar a minha ansiedade na comida, na bebida, num relacionamento destrutivo. Eu ainda não consigo abrir mão de correr para um site pornográfico. Diga assim, ao invés de, jamais vou deixar de fazer isso. Eu acredito que muitas vezes na sua vida você achou isso, que jamais a mudança ela era impossível fazer uma mudança. Não é. Diga para você, olha, eu ainda não faço, mas eu vou conseguir fazer, tá bom? Olha o que diz 1 Pedro 1, 14 e 15. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então o ensinamento aqui e a mensagem desse texto de 1 Pedro é realmente para que a gente seja santo, assim como Deus é santo. A princípio a gente olha e fala assim, não, isso é impossível, mas é uma atuação de Deus na tua vida, é uma atuação do Espírito Santo na minha vida. Então não sou eu que estou dizendo, é Ele que está falando para mim. E o que Ele diz, olha, tenha disposição de fazer isso. E para que a gente deve, e por que a gente pode remover esses nossos defeitos de caráter? O que os defeitos de caráter eles fazem para a gente? Por que é tão importante a gente conseguir deixar eles para trás e remover eles realmente da nossa vida? Primeiro, eles nos afastam de Deus e das outras pessoas. Então, os defeitos de caráter que nós temos, que são pecados na nossa vida, realmente nos afastam de Deus e dos outros. Eles dão uma falsa sensação de segurança. Isso é uma coisa muito importante para você entender. Muitas vezes a gente faz aquelas coisas erradas na nossa vida, a gente faz, e tem os defeitos de caráter dentro de nós, porque a gente acredita que aquilo vai dar segurança na gente. Então, por que eu minto? Porque eu acho que se eu mostrar quem eu realmente sou, eu vou estar desnudado, eu vou estar inseguro, então a mentira acaba sendo uma segurança para mim. Por que eu bebo? Porque eu não quero enxergar a realidade da minha vida e quando eu bebo, realmente tudo some. Não, entenda que é uma falsa sensação de segurança. Os nossos defeitos, eles sugam tempo e energia. Enquanto você está desperdiçando a sua vida fazendo coisas erradas, você poderia estar investindo a sua vida em uma produção muito boa, em relacionamentos saudáveis e realmente vivendo a vida que Deus tem planejado para você e para mim. Precisamos de mudanças de comportamento se quisermos nos manter limpos. É necessário eu mudar o meu comportamento, eu mudar a minha vida, realmente remover esses defeitos de caráter, se eu vou querer me manter limpo e viver essa nova vida que Deus tem falado para mim. E a consciência de nossos defeitos nos causa dor. Quando a dor de permanecermos ali, fazendo aquilo, se tornar maior do que nosso medo da mudança, certamente iremos nos entregar. E aqui tem um conceito muito importante. Muitas vezes nós só mudamos quando a gente percebe que a dor está maior do que o benefício de ficar nela. Sabe, que é dito muito da questão do fundo do poço. Mas o poço não precisa ser tão fundo assim, ele pode ser um pouco mais raso. Eu posso tomar essa decisão antes, tá bom? Então, quando eu perceber que essa dor está muito grande, ou ela pode ser muito grande, talvez ela não seja grande agora, mas você pode projetar a sua vida e dizer, olha, ela pode ser muito maior. Você realmente trabalha na mudança.
E como nós podemos remover os defeitos de caráter? Como que você pode remover os seus defeitos de caráter? A primeira ponto, aqui tem 2 pontos para a gente olhar. É identificar os defeitos de caráter. Enquanto você não identificar aquilo que você precisa trabalhar na sua vida, você não consegue mudar. Enquanto eu não disse para mim mesmo, olha, eu tenho uma compulsão alimentar, eu não pude tratar a minha compulsão alimentar. Enquanto eu não disse para mim mesmo, eu tenho um problema com procrastinação, eu não pude tratar, colocar isso debaixo dos cuidados de Deus e das minhas atitudes e das minhas mudanças para eu conseguir tratar isso. É igualzinho uma doença, que você está com uma dor em alguma coisa do seu corpo e você precisa de um diagnóstico médico preciso, para que o médico consiga tratar e trabalhar daquela doença, daquela dor que você tem, tá bom? Então, primeiro, identificar os defeitos de caráter. Ponto A, identificamos o que nos motiva a agir daquela maneira e as consequências para nós e para os outros. Então, é bem assim mesmo, eu olho e falo assim, o que é esse defeito de caráter? E por que eu estou agindo desta forma? O que me motiva a fazer dessa forma? O que está me motivando a agir deste jeito? Se de repente eu tenho uma questão, como a gente vem falando aqui, de pornografia, o que me motiva a ir para esse site pornográfico? O que me motiva a fazer algo desse jeito? Quais são os anseios, quais são os sentimentos que eu estou tendo, quais são os gatilhos que me levam para aquele lugar? Muitas vezes, o que leva a pessoa para a pornografia são as fantasias que ela tem. Então, na verdade, ela precisa trabalhar nas fantasias. Aí, por que ela tem fantasia? Porque ela quer fugir da realidade. Viver num mundo de fantasia é muito melhor, muitas vezes, do que viver na realidade da pessoa. E se você for ver, é a mesma fuga do álcool, é a mesma fuga da droga, é a mesma fuga, por exemplo, do açúcar. O açúcar, ele tranquiliza a gente. Então, eu estou um pouco estressado, eu não quero lidar com a situação da minha vida e eu corro, para o açúcar. Isso se você tem uma compulsão alimentar e é isso que você tem lutado, tá bom? Ponto B, percebemos como nos sentimos quando praticamos nosso defeito de caráter. Aí é outra coisa, Quando acontece aquilo, como é que eu me sinto depois? Qual o alívio que eu tenho? Como que funciona isso? Mas também qual a dor que eu tenho? Qual a consequência negativa daquilo? Eu fazendo aquilo, eu fazendo aquelas atitudes, eu dando a vazão para o meu defeito de caráter, fazendo algumas coisas que não são bacanas, quais são as atitudes negativas que causam em mim ali? E depois, o último ponto, nós buscamos descobrir qual novo comportamento seria oposto a esse defeito de caráter na nossa vida. Então, o que é o diferente? Eu tenho um problema muito grande de baixa autoestima. Por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu entendo que é assim que eu sou. Eu faço isso porque eu tenho medo, eu tenho um sentimento de rejeição e é desta forma que está acontecendo. Mas isso gera em mim muitos problemas. Por quê? Porque eu me coloco em situações abusivas, eu perco oportunidades na minha vida e eu estou desperdiçando a minha vida andando como o cachorro fica correndo atrás do rabo ali. Tá bom, e daí qual que é o novo comportamento? Eu entender que eu sou um filho amado de Deus. Eu entender que o meu valor não está no que as outras pessoas falam, no que as outras pessoas acham de mim, mas sim quem eu sou para Deus. Eu tenho valor, eu sou inteligente. É verdade que eu tenho críticas, que eu posso enfrentar críticas na minha vida. Todo mundo que faz algo, que é pessoa realizadora, que assume a liderança de sua vida, tem oposição, claramente teve. Todos os líderes tiveram, Jesus Cristo teve, mas não tem problema, porque a minha identidade não está na mão dos outros. A minha identidade está em Jesus Cristo, em eu ser um filho amado de Deus. Então, qual que é o comportamento oposto? Eu assumir a responsabilidade da minha vida e fazer aquilo que eu entendo ser certo. Eu não preciso ser escravo da minha baixa autoestima.
Você entendeu? E daí a gente vai caminhando desta forma, vai trabalhando com todos os defeitos de caráter ali que Deus quer trabalhar na sua vida. Eu vou dizer para você uma coisa, não é muito fácil você trabalhar com muitos ao mesmo tempo. Talvez você escolha assim 2, 3, no máximo 5 para você conseguir trabalhar. E você vai fazendo isso. Você olha e diz, não, olha, o que acontece hoje na minha vida, ou qual defeito de caráter que Deus está querendo trabalhar na minha vida, por que eu faço isso, como eu me sinto, né, o que está acontecendo aqui no meio e qual é o novo comportamento, como pode ser a minha vida. Talvez seja algo que você realmente queira, né? É um anseio, por isso que a gente está falando da disposição, né? É um anseio por aquilo, é lá que eu quero fazer, e daí a gente vai trabalhando nisso daqui. Então, primeiro ponto é você identificar os seus defeitos de caráter, dessa forma como a gente falou aqui. E o segundo ponto é você confiar nesse processo. Eu tenho aprendido muito na minha vida como a santificação, ela é um processo mesmo e ela vai caminhando ao longo do tempo. É um agir do Espírito Santo na nossa vida. Quando você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você entregou uma vez, que é quando acontece a sua conversão, que é quando acontece, na teologia a gente chama de justificação. O que é isso? Nós somos justificados por Deus e não temos mais a consequência do pecado na nossa vida. Nós não temos mais a morte eterna e daí nós temos salvação e vida em Jesus Cristo. Só que a presença do pecado ainda é real na nossa vida. E daí começa a nossa santificação, que é esse processo da gente trabalhar na nossa salvação, em nós desenvolvermos a nossa salvação. E o Celebrando é um processo disso, nos ajuda muito nisso. Então, eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar, olha, nós estamos agora no passo 6, são 12 passos. Esse é um passo muito importante dentro do programa, tá bom? Porque é o passo que a gente está falando realmente das mudanças, os 6 e o 7, tá? A gente vai falar disso, dessas mudanças, das substituições dos defeitos ali, né? Como é que era e como é que está, mas acredite nesse processo, tá bom? Nós temos que ser pacientes enquanto Deus trabalha em nossas vidas. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa, ele tem quase 60 anos e ele falou, puxa, tem coisa que eu acabei de aprender. Pena que eu aprendi só agora na minha vida. Eu poderia ter aprendido muito tempo antes e essa mudança podia ter acontecido muito tempo antes na minha vida. Mas a verdade é que a gente precisa dar tempo para as coisas mudarem, né? E acreditar que Deus está trabalhando na nossa vida ao longo do tempo. Esse processo de santificação que a gente tem falado aqui, ele é um processo que também é feito através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. É o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito, que ele vem e ele frutifica, e ele produz e ele faz aquilo crescer dentro da nossa vida, tá bom? Então, nós precisamos primeiro ser pacientes com isso. Segundo, identificamos o que precisa ser mudado. Tá? Eu sou paciente, eu identifico o que precisa ser mudado, buscamos disposição para que as mudanças aconteçam, então coloco isso diante de Deus e permitimos que Deus faça as mudanças em nós. Eu gosto de Gálatas 5, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, né? As obras da carne e o fruto do Espírito, e ele fala que um guerreia contra o outro, eles são inimigos, e o que um quer, o outro quer o contrário. E no início desse texto, ele vai dizer o seguinte para a gente, olha, deixem com que o Espírito Santo domine a sua vida. Então ali ele está dizendo o seguinte, olha, quem faz a mudança na tua vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. É a Trindade que trabalha na nossa vida. E permita que isso aconteça. Abra a mão do controle, deixa isso nas mãos dele. Para a gente terminar, tem uma frase aqui que diz assim, não é se esforçar mais para mudar, é entregar mais para Deus. Não é mais o esforço de eu ficar lutando com o pecado. O que é? É um esforço de eu entregar isso cada vez mais para Deus. A lógica é inversa. É através de um relacionamento pessoal com Deus,
que a minha atitude ela é transformada, o meu caráter é transformado e Deus trabalha na minha vida nesse processo todo de restauração. Nesse passo, queremos obter uma visão de nós mesmos, da pessoa que queremos ser. Isso nos dará ânimo para listar os nossos defeitos e esperança de que Deus pode removê-los da nossa vida. Entenda, Deus é muito poderoso para fazer as mudanças necessárias para que você possa ter uma vida equilibrada e essa vida que Jesus teve e entregou para cada um de nós. E agora nós vamos dividir nos nossos grupos de apoio e eu tenho 2 perguntas para deixar para você responder ali, se você quiser, tá bom? Qual área de sua vida você já foi capaz de entregar e render a Jesus Cristo? E a segunda pergunta é, quais você ainda está segurando, tentando controlá-las com sua própria força? Então, o que foi que você já conseguiu entregar e o que é aquilo que você ainda não conseguiu, tá bom? Eu quero orar por você e orar por mim também. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá sentido de vida, quando o Senhor nos salva e o Senhor diz que nós somos seus filhos e filhas amados. Eu te peço para que o Senhor nos ajude nesse processo de mudança, Pai, de identificação dos nossos defeitos de caráter, de colocar isso tudo à disposição de Ti e colocar na prática as mudanças que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nos ajuda a mudar as nossas atitudes, a mudar os nossos comportamentos. Nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que o Senhor tem falado para cada um de nós. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos agora. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante, que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que Ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet. Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo o foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada.
Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.